E se tratando de conhecimento popular e conhecimento científico, né, o senso comum, conhecimento popular, não é diferente do conhecimento científico nem pela sua verdade, nem pela natureza do que se está estudando. Né. A principal diferença é a maneira pela qual se atinge o conhecimento. Vou dar um exemplo. Uma determinada doença ela pode ser tratada por um chá com uma planta específica, resultando na melhora da pessoa. Né? Esse fato ele pode ser encarado como sendo um conhecimento, porque é provável, mas não é necessariamente científico. Para ser considerado conhecimento científico, é preciso que se estude o princípio ativo da substância da planta. Né? Então, essas são as características principais da diferença. Né? E se tratando de conhecimento filosófico, a gente pode caracterizar a filosofia como sendo uma reflexão que busca compreender o sentido da realidade, do homem, sua relação com a natureza e seus produtos, que são a cultura e a história. Através de uma reflexão em profundidade, coerência e de forma abrangente, vê-se a importância e a necessidade da filosofia, pois é através dela que nós temos a oportunidade de reunir o pensamento fragmentado da ciência, constituindo uma unidade. Sobretudo nos tempos de hoje, com o advento das mídias sociais, o excesso de informação fragmenta, né? De certa forma, o nosso saber, nosso conhecimento. E a filosofia ela apresenta similaridades com a ciência e com a literatura, mas é diferente de ambas. Né? A proximidade com a ciência está no rigor intelectual e no objetivo final, que, assim, de grosso modo, pode, pode-se dizer é a busca da verdade. Né? Podemos entender que filosofar é aceitar o desafio de mudança. Também também é possível possibilidade de transcendência humana, a capacidade exclusiva do homem por meio do qual ele pode superar situações dadas e não escolhidas. Né? E nós temos também o conhecimento artístico, que é o conhecimento que se baseia na intuição e na emoção. A informação que se manifesta através de uma obra de arte é a natureza emocional, é de natureza emocional, causando irritação, alegria, tristeza, então diferentes emoções, né? Então, a ciência não é obrigatoriamente a única maneira de se chegar ao conhecimento. Os fenômenos podem ser observados pelo cientista e pelo homem comum. Isso porque ela acontece no dia a dia. E a forma de conhecimento não é lógica e pode despertar emoções diferentes no conhecimento artístico, dependendo da relação que se estabelece entre o observador e o fenômeno observado. É um conhecimento inesgotável, pois a obra é encarada de diversas formas por pessoas diferentes e diferentes modos por uma mesma pessoa também. Uma das particularidades do conhecimento artístico é que ele não pode ser interpretado por outras formas de linguagem sem perder o conteúdo intrínseco. E nós temos o conhecimento religioso, né? Sobretudo num país que, que é tão diverso em termos de religiosidade. E ele é aquele conhecimento apoiado nas doutrinas sagradas. É um conhecimento sistemático em que a verdade é tratada de forma indiscutível.
A aceitação desse conhecimento é um ato de fé. Considera-se que o mundo foi criado por um ser divino, princípio inquestionável, ainda que não existem evidências de sua comprovação. Por isso que tem o provérbio popular que diz que religião não se discute, né? E nós temos assim um exemplo bem interessante que é a teoria da evolução das espécies de Darwin, que representa um exemplo de conflito existente entre o conhecimento religioso e o conhecimento científico. A hipótese da evolução do ser humano, defendida pela teoria de Darwin, não é aceita pelos teólogos, que acreditam nas explicações da Bíblia, que acreditam na teoria do criacionismo, né? E por fim, o conhecimento científico, quando se trata de conhecimento científico, o desenvolvimento do pensamento humano acompanhou a evolução do conhecimento científico, né? Desde os primeiros hominídeos até o humano moderno, podemos definir 3 momentos que apontam para essa evolução, que é o desconhecimento, a crença e a ciência. Em um primeiro momento, entre os primitivos caçadores,